É isso, o comitê do Prêmio Nobel destacou o reconhecimento para uma mulher que mantém acesa a chama da democracia em meio à escuridão crescente. Vamos lá, Josias, vamos refletir sobre essa escuridão, a democracia. O prêmio A Corina traz uma luz para o mundo de alguma forma? É uma sinalização positiva, né, Fabiola? A ótima notícia é que o Nobel da Paz não foi para o Donald Trump. E a notícia fabulosa é que o Comitê Norueguês concedeu o prêmio para Maria Corina Machado por representar a luta pela democracia, direitos humanos na Venezuela. Ao ignorar o Trump, o Comitê do Nobel acertou na mosca. Ao premiar a Corina Machado, acertou no olho da mosca. Muita gente evita dizer, Fabiola, talvez por pena, mas os Estados Unidos vivem, sob Donald Trump, o pior tipo de autocracia, é o autoritarismo consentido. Nas mãos desse autocrata, o Nobel seria confundido como um aval a um estilo autoritário de governo jamais visto nos 250 anos de história americana. E a Corina Machado representa o oposto disso. Ela foi impedida pelo Nicolás Maduro de disputar a presidência da Venezuela em 2024 e unificou a oposição em torno do Edmundo González, se equipou para documentar a recondução fraudulenta de um ditador e, consumado o assalto de votos, ela se manteve no país, está ralando agora uma existência clandestina. O principal bumbo do Trump, que é o cessar-fogo em Gaza, vem bem, mas chega com mais de 65 mil cadáveres de atraso. De resto, está longe de representar a paz duradoura. A premiação da Corina não vai pacificar a Venezuela, evidentemente, mas emite sinais adequados para um mundo que está flertando com o autoritarismo. No caso da Venezuela, a ditadura produziu uma crise humanitária em que se misturam a repressão política, a fome e um êxodo de mais de 8 milhões de pessoas. Né? Então, a Casa Branca acusa o Comitê do Nobel da Paz, o Comitê do Nobel, de colocar a política acima da paz. Esse foi precisamente o maior acerto da decisão. A mensagem que foi enviada é justamente a de que não há paz sem democracia. É uma mensagem de uma força política enorme, extraordinária. Né? Então, foi muito bem concedido esse prêmio, Fabiola. É interessante, quando a gente olha a situação da Venezuela neste momento, professor, e aí vamos trazer então agora para o Brasil, né? Eu não sei nem se o presidente Lula já se pronunciou a respeito disso, eu não tinha visto nada, não sei se ele já se pronunciou a respeito da escolha, né, de Corina, mas a gente sabe da ligação entre Nicolás Maduro e o presidente Lula também. Como que esse prêmio chega na política brasileira? Então, ele chega, acho que de forma um tanto quanto ambivalente também, né? Porque, de um lado, a gente teve aqui um outro desses populistas autoritários que também tentou desconstruir a democracia brasileira, que foi Jair Bolsonaro. Com a questão de que, no caso de Jair Bolsonaro, ele não conseguiu avançar muito pela resistência que a sociedade civil e as instituições do Estado Democrático de Direito no Brasil impuseram a ele. Ele estressou as instituições, mas ele não foi capaz de erodir as instituições. Mesmo no caso do serviço público. Ele atacou o serviço público, mas ele encontrou limites na própria estrutura do serviço público brasileiro, que tem proteções importantes. Basta a gente pensar num exemplo pequenininho aqui, mas muito significativo, que é o das joias das Arábias, que foram retidas pela Receita Federal por conta da impossibilidade que teve o governo de interferir no trabalho dos fiscais da Receita. Então, esse tipo de resistência na burocracia pública, esse tipo de resistência no judiciário, nos governos subnacionais, estados e municípios, na sociedade civil, impediu que Bolsonaro transformasse o estressamento das instituições em erosão das instituições. Algo que aconteceu claramente na Venezuela ao longo do tempo e nos outros países que eu mencionei, Hungria, Polônia, México agora, inclusive com essa reforma judicial, né? Na República Tcheca, nem se fala no caso da Rússia de Putin, isso é até anterior e é muito mais violento, né? Na Turquia, com Erdogan. Em todos esses lugares, houve a erosão que culminou, em alguns casos, caso da Turquia, né? Caso da Hungria, em colapso da democracia mesmo. E, claro, no caso da Venezuela e da Nicarágua, que a gente estava até esquecendo de mencionar aqui. Você tem vários casos em que se chegou ao fim da democracia de tanto que se erodiu. Bolsonaro não conseguiu.
E aí, por que a situação é ambivalente? Porque se de um lado o presidente Lula significa uma resistência a essa tentativa de erodir a democracia que Bolsonaro significava, por outro lado, ele sempre manteve uma postura muito dúbia com respeito ao que acontece na Venezuela e com respeito ao que acontece em outras dessas autocracias latino-americanas lideradas pela esquerda, seja no caso de Cuba, seja no caso da Nicarágua, embora agora a gente tenha até um rompimento claro, né, do presidente Lula com Daniel Ortega, mas até recentemente o presidente Lula falando que havia uma relativização com respeito à democracia na Venezuela, né, que havia um tipo de democracia diferente, ou que Maduro deveria dar a sua versão dos fatos, o que é uma discussão completamente sem sentido. Ou seja, talvez seja um momento, até uma oportunidade do governo brasileiro se colocar de forma mais clara com relação a essa questão. Não ter esse fetiche que parte da esquerda tem com respeito aos regimes autoritários de esquerda e tratar disso como deve ser tratado, como uma denúncia a regimes autoritários. Não precisa nem interferir na política interna da Venezuela, basta elogiar, por exemplo, a escolha de Mariana Corina Machado, né? Porque é uma escolha pela democracia, não é pela pessoa dela, mas é pela democracia na Venezuela. E você, Josias, como é que você vê o impacto disso no Brasil, né? A gente está aqui já pelas redes sociais, claro que existe aí a oposição, vai começar a atacar até mesmo o presidente Lula pelo posicionamento que ele tem em relação à Venezuela, né? A gente já ouviu isso várias vezes. O fato desse prêmio Nobel ser para a Corina, que impacto isso tem para a popularidade do presidente Lula, Josias? Acho que afeta pouco, Fabiola. Depende muito da forma como o Lula vai receber, né? A meu juízo, o Lula deveria congratular-se com a Maria Corina, parabenizá-la pelo prêmio, porque o Brasil é hoje no mundo, Fabiola, um exemplo positivo de resistência democrática. O Brasil prevaleceu sobre uma tentativa de golpe. E o Lula é parte dessa reação, dessa resposta. A sociedade brasileira enxergou o risco que estava embutido na candidatura do Bolsonaro em 2022 e os brasileiros tiveram a sabedoria de negar ao Bolsonaro um segundo mandato. Imagine o que estaria acontecendo no Brasil hoje se o Bolsonaro fosse o presidente. Estaríamos vivendo aqui uma autocracia pior do que a que os americanos experimentam nos Estados Unidos, com a recondução lá do Trump, embora não para mandatos sucessivos, mas o Trump está lá no seu segundo mandato e está tratando o voto popular como um salvo-conduto para fazer o que bem entende. Estaríamos vivendo uma situação análoga no Brasil. O eleitorado levou o pé à porta, mandou o Bolsonaro mais cedo para casa. O Lula tomou posse, a despeito da tentativa de evitar isto no 8 de janeiro, tomou posse e as instituições brasileiras reagiram adequadamente. A resposta mais recente foi a condenação do Bolsonaro a mais de 27 anos de cadeia. Todo o alto comando do golpe está aí já condenado e prestes a amargar sentenças transitadas em julgado. Então somos um exemplo positivo para o mundo e precisamos reagir adequadamente a essas mensagens que estão embutidas na premiação a Maria Corina, né? Há um caso, Fabiola, um grande amigo do Lula, que é o ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica. Ele já morreu recentemente, infelizmente, um grande líder da esquerda, da esquerda da América Latina. Ele enxergou, com antecedência de 8, 9 anos, o fenômeno do Nicolás Maduro. Ele disse, o Maduro está louco como uma cabra. Esse alerta do Mujica soou, como disse, com 8 anos de antecedência e foi premonitório. A cabra submeteu o Lula a um constrangimento quando o Brasil vetou o ingresso da Venezuela no BRICS, no final do ano passado. Aí o Maduro reagiu com grande contrariedade, chamou de volta o embaixador da Venezuela em Brasília, mandou passar um pito na representação diplomática do Brasil em Caracas. Ali já era um prenúncio do que estava por vir. Depois, o Brasil foi desembarcando aos poucos dessa ditadura venezuelana, quando houve a fraude clara, nítida, atestada, inclusive, pelos observadores internacionais que foram a Caracas. O próprio Celso Amorim, o assessor internacional da presidência, esteve
o que aconteceu lá. E não houve como o Brasil avalizar esse golpe que foi dado na Venezuela. Houve uma usurpação da vontade popular na Venezuela. E o Lula se distanciou do Maduro, né? Agora, recentemente, ele fez declarações simpáticas à Venezuela contra esse envio de navios norte-americanos à costa da Venezuela. Enfim, ele está numa posição agora ambígua, mas acho que deveria soar sem ambiguidades em relação a esse Nobel da Paz concedido a Maria Corina. É uma sinalização adequada, uma resposta de apreço à democracia. E o Lula, como beneficiário da reação dos brasileiros, das instituições brasileiras contra o projeto autoritário do Bolsonaro, ele deveria render homenagens a toda a sinalização que venha no sentido de prestigiar a democracia, que é o que está acontecendo agora em relação à premiação da Maria Corina. Então, o Lula tem que enxergar o óbvio, né, Fabíola? Não dá para tropeçar no óbvio, fingir que o óbvio não existe, dar bom dia ao óbvio e passar adiante. Não, é preciso cumprimentar o óbvio, render homenagens ao óbvio. E a premiação do comitê norueguês a Maria Corina é uma homenagem ao óbvio, a uma resistência, ou a tentativa de resistência contra o projeto autoritário da Venezuela. Uma resistência que não logrou êxito, ao contrário do que aconteceu no Brasil. Então é preciso reconhecer que o prêmio é muito adequado.